Fala pessoal, vamos começar aqui mais um exercício, agora referente à aula 52, onde nós aprendemos sobre os modificadores de acesso. Nós temos duas classes aqui nesse exercício, né? A gente tem a classe teste e a gente tem aqui embaixo a classe cliente. Logo abaixo nós temos as opções, né, que a gente pode selecionar como resposta, ok? E vamos analisar primeiro essa classe aqui, que é a classe que não tem um método principal. Então, essa classe é pública, é uma classe chamada cliente, e a gente tem aqui um atributo nome do tipo string, ok? Ela está privada, private, com modificador private, e aqui a gente tem um construtor. A gente explicitou o construtor, né, de uma forma explícita, né? A gente escreveu ele aqui. E esse construtor, ele tem um parâmetro do tipo string, a gente, na chamada do método a gente é obrigado a botar um nome lá, né, uma string. E aqui, this.nome, né, que é esse cara aqui, vai receber o nome que foi digitado lá pelo usuário, na chamada do construtor. Logo abaixo a gente tem um método chamado imprime, que vai imprimir esse nome. Então, ok. Então, os modificadores de acesso, classe pública, esse meu atributo nome está privado, e meu construtor ele está default, ou seja, ele não está público. Lembrando que o default a gente só pode ser visualizado dentro do mesmo pacote. A gente não consegue visualizar nenhum atributo, ou método, ou construtor como default em outro pacote. Então, na chamada desse construtor aqui na classe teste, o que acontece? A gente chama o construtor em outro pacote. Até a gente importou aqui, mas mesmo fazendo import, a gente não consegue visualizar ou acessar, na verdade, esse construtor que não está como público. A gente não consegue fazer isso. Então, nesse caso aqui, não vai compilar. Ele não vai conseguir reconhecer o construtor aqui. A gente dando uma olhada aqui nas opções, não compila, erro na classe teste, roda imprime Guilherme, não compila, erro na classe cliente, erro de execução no método main. Essa não é porque não vai rodar. Não compila, erro na classe cliente, também não é. Não compila, erro na classe teste. É essa aqui, que o erro vai ser lá na classe teste, na chamada do construtor. Então a gente vai analisar a resposta e o exercício correto. Agora a gente vai para o exercício de número 2. No exercício de número 2, nós temos aqui esse trecho de código aqui, que a gente vai precisar analisar. Nós temos algumas opções: compila e dá erro de execução, não compila na declaração de variáveis e métodos, não compila na invocação de métodos e compila em imprime 3. Esse exercício é um pouco chato, né? Você tem que analisar ali o que está chamando, o que está sendo inicializado. Eu joguei aqui para o Eclipse para a gente poder analisar. Então vamos lá. Nós temos aqui uma classe, a classe lá era a classe A, eu mudei aqui para testa método só para a gente... enfim, aqui a gente tem dois métodos, né? Vamos lá, dar uma separadinha aqui. E o que acontece aqui? Na chamada do construtor, a gente chama aqui new construtor, ponto o método A. E a gente passa o valor 5 para esse método. O método A é esse camarada aqui, que ele obriga a gente passar um número inteiro, né? Então a gente passou um número inteiro, ok? 5. E o retorno desse método A é a chamada de B. Então vamos lá, então a gente vai lá para B. O que o B está retornando? O B retorna o valor que é passado pelo parâmetro menos 1. Só que quem é esse valor passado por parâmetro? É um pouco complicado a gente analisar, mas vamos lá. Quem é esse valor que foi passado por parâmetro em B? É esse aqui, porque foi chamado, B foi chamado aqui e a gente é obrigado a botar um número inteiro aqui. Se a gente passou 5 e aqui na chamada de B a gente é obrigado a passar o número inteiro, então a gente passou o número inteiro. Quem é B aqui no caso? B é 5. Então a gente passou o número inteiro, vou substituir aqui para a gente analisar. Logo, B foi inicializado aqui com 5. 5 e 5. Aí sim, o retorno de 5, que é isso aqui,
retorno de 5 vai ser 5 menos 1, que é 4. Logo, o retorno de B eu posso substituir por 4. E 4 menos 1 é igual a 3. Bem confuso esse exercício, mas realmente a gente tem que analisar tudo isso. Não tem como fugir disso. Então, se a gente for lá no exercício, a resposta é compila e imprime 3. Então, a gente vai analisar. E a resposta correta, a gente vai agora para o exercício de número 3. O exercício número 3, o exercício é muito similar ao anterior. Muito. Só que, vamos lá, a gente vai analisar aqui. Classe A, ok. Aqui a gente tem um método privado, público. Opa, como assim privado e público? Isso está errado, a gente não pode botar dois modificadores de acesso no mesmo método. Ou ele é público ou ele é privado. Então isso aqui de cara não vai compilar. Então a gente tem que prestar atenção também nisso. A gente vai olhar aqui, não compila na declaração de variáveis e métodos. Ou seja, quando a gente declarou nosso método aqui, cadê? Aqui, a gente de cara tem dois modificadores de acesso no mesmo método, ele não vai compilar. Analisando a resposta, então a resposta correta, agora a gente vai para o exercício de número 4. No exercício 4 nós temos 3 classes, né, e cada classe ela se encontra num pacote diferente. A classe A está no pacote A, a classe B está no pacote B, e a classe A, opa, tem alguma coisa aqui, Public Class A. Ah, sim, beleza. A classe A está em outro pacote, que é no pacote A. Beleza, até aí tudo bem. Essa classe A aqui, ela está num pacote, essa classe A, ela está em outro pacote, então a gente não tem problema aí de ter duas classes com o mesmo nome, não tem problema nenhum. O problema aqui é o seguinte, na hora da chamada, a gente chama o construtor de newA e a gente tem que identificar que construtor é esse. Se é dessa classe aqui ou se é dessa classe aqui. A primeira coisa é essa. Então, como esse newA tem nessa própria classe, que é o método principal, ele vai chamar essa classe aqui, o construtor dessa classe aqui. E ela não vai chamar aquele lá que está em outro pacote. Não tem nada a ver com a história. Né? Então, quando a gente chama ponto .a, que é o método A, a gente não acha esse método. A gente não tem como achar esse método. Até porque ela nem estendeu de A. Ela não tem nenhum tipo de ligação com essa classe aqui. É totalmente distinta, pacote diferente, não herda desse AR aqui. Então, logo se ela não herda desse AR, ela não consegue de nenhuma forma acessar esse método. Logo, quando a gente chama o construtor, ok, mas quando a gente vai tentar achar o método, nessa classe aqui a gente não encontra. Porque esse método está em outra classe A, que está em outro pacote, que está inacessível. Logo, com as opções que nós temos aqui embaixo, imprime 2, não compila, pode ser, erro em execução, também pode ser, imprime 1, pode ser, não compila e erro em execução. Na verdade é não compila, porque essa classe ele não vai nem chegar nem a compilar, né? Porque já vai dar um erro de cara ali, ó. Não dá para fazer isso. Então a gente vai analisar a resposta. Resposta ok, agora a gente vai para o exercício de número 5. Exercício de número 5 também bem parecido com o anterior. Aqui nós temos aqui 3 classes, cada classe em um pacote diferente, a classe A, a classe B e a classe C. Agora, a classe A ela é pública, ou seja, ela pode ser visível de qualquer lugar, de qualquer pacote. A classe B também é pública, ou seja, a gente pode acessar ela de qualquer lugar, né? Não tem problema nenhum. Agora, analisando os métodos dentro dessas classes, a gente tem aqui um método protected, né, que é o método A, que está retornando 2, e aqui a gente tem um método público, que a gente está retornando 1. Beleza. Só que A é B.
Ou seja, A ele pode tanto acessar esse método aqui, ou pode acessar esse método aqui, né? Então quando a gente vai lá na classe C e chama o construtor de A, beleza. Aí o construtor ele acessa o método A. A gente sabe que o protected ele pode ser visível dentro do mesmo pacote, e em alguns casos também em pacotes diferentes, né? Nesse caso, como está aqui a estrutura desse exercício, ele só vai ser visível, esse método aqui, dentro do mesmo pacote, ou seja, dentro de A, do pacote A. Agora, quando a gente chama esse método, ele primeiro vem aqui, opa, será que eu consigo acessar esse camarada aqui? Não, porque ele é protected, não vou conseguir. Mas só que eu consigo estender de B. Se eu consigo estender de B, eu vou lá na classe B e vou verificar se tem esse método A. Opa, tem um método A aqui e ele é público, então eu já consigo pegar esse cara. Só que eu passei uma string aqui, passei A, e aqui está passando object. Só que uma string pode ser object, né? Porque o object é pai, mãe ou mãe de todas as classes. Então a gente consegue fazer essa compreensão aqui e a gente consegue retornar 1. Né? A confusão é essa. Será que vai retornar 1 ou será que vai retornar 2? Qual método que ele vai chamar? Vai ser esse aqui ou vai ser esse método aqui? A gente vai chamar, lógico, o método público, né? Na chamada aqui do nosso método main. Então, analisando as opções aqui, não compila, imprime 1, erro em execução, imprime 2. Imprime 1. Vamos analisar a resposta. A opção correta, a gente vai agora para o penúltimo exercício, que é o 6. O exercício de número 6, ele também é um pouco parecido com o anterior. A gente vai analisar aqui, a gente tem uma classe A dentro do pacote A, a gente tem uma classe B dentro do pacote B, a gente tem uma classe C que tá, ele não fala aqui em que pacote que tá. Mas se ele está importando, né, tem dois imports aqui, provavelmente ele também está em outro pacote, no pacote C, né? Não tem aqui, mas por importar A e B, provavelmente está em outro pacote. Então vamos analisar. Essas classes são públicas, né, todas as duas, então elas podem ser visíveis aqui em C. Ok. O método em B é protegido, né, é protected. Então, teoricamente a gente não conseguiria acessar A daqui. E a classe A, o método A, que está aqui na classe B, ele é default. Só que default não existe. Esse modificador de acesso a gente não escreve ele, a gente omite o modificador de acesso e ele passa a ser um default. A gente não pode escrever a palavra default, não existe essa palavra reservada em Java. Logo, se a gente bota qualquer nome que não existe, né, em Java, né, qualquer palavra reservada que não exista, é um erro de sintaxe. Se é um erro de sintaxe, ele vai dar erro de compilação, ele não vai deixar compilar, se a gente analisar a questão. E a opção correta. Então a gente vai para o último exercício agora. Nós vamos analisar agora esse último exercício, que é o exercício 7. Nós temos esse trecho de código aqui. Nós temos algumas opções aqui, que compila e dá erro de exceção, não compila, compila imprime 1, compila imprime 0. Analisando o código, nós temos uma classe B, que não é pública. Nós temos uma outra classe A, que também não é pública, mas note que é uma classe que está dentro de uma outra classe, eles estão no mesmo pacote, né, estão no mesmo local, então não tem problema nenhum. A gente tem aqui, lendo a classe B, a gente tem uma variável bs que está sendo atribuído o valor 0 e ela é estática, uma variável b do tipo int, né, ela final, não pode ser modificada, e essa variável está recebendo bs, ou seja, a gente está atribuindo 1 a essa variável que vale inicialmente 0. Né? A gente está atribuindo esse valor. Aí você pode pensar, mas ela final, não pode ser modificada. Tá, não pode ser modificada depois dessa linha. Depois dessa linha ela não pode ser modificada. Aqui ela recebeu o valor 1 e ok. É como se a gente falasse final int b igual a 1, recebe 1. Seria a mesma coisa.
Aqui a gente tem uma classe, um construtor privado, ok, beleza. Aqui a gente tem um método B do tipo da minha classe, e ele também é estático, ok, e está retornando o construtor, ok. Então a gente vai analisar a chamada desse construtor, o que o método principal está chamando. Primeiro, B. Aí a gente pergunta, quem é B? Será que B é o construtor que está privado? Não, porque não consegue acessar esse construtor privado, né? O privado ele só é visível dentro dessa classe B. Então ele não está chamando esse construtor. B, ele está acessando diretamente a classe. Ponto B, ou seja, a gente está chamando um método aqui. Que método é esse? Né? O método que é esse método aqui. Como o método é estático, a gente pode chamar dessa forma. Então, nome da classe ponto o método. Não tem problema nenhum. E esse método está dando um return construtor de B. Ok. Só que a gente também pode acessar dessa forma o valor da variável B. Nesse caso aqui não é mais um método, é o valor da variável B, que é essa variável aqui. E qual é o valor da variável B? É 1. Logo, vai compilar e vai imprimir 1. Se a gente analisar, resposta correta. E eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.